A sombra que me acompanha não é a que me socorre. Se eu andar, ela anda. Se eu correr, ela corre. E é mais feliz do que eu. Nem adoece, nem morre. Juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. A fruta não vale nada. E a madeira é torta e bruta. Mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. Tudo que o homem estudou, para a natureza foi pouco. Ele não faz um coqueiro. Se inventar, fica louco. Caçando a encanação que leva a água do chão para botar dentro do coco. Leonardo Bastião. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo o Wilton Bezerra, radialista, jornalista, comentarista esportivo, escritor e contador de causo. Seja bem-vindo, Wilton. Olha, Zé, um abraçaço, como eu costumo dizer. Eu sou tomado assim por uma enorme satisfação em ter a oportunidade de conversar sobre a vida, sobre a poesia, sobre a nossa trajetória, afinal de contas. Quem escreve e fala tem que se ocupar, de preferência, de sua vida. Por que não falar sobre si próprio? E eu estou aqui estupefato, admirado de maneira positiva com esse projeto da casa de mamãe Dedé. Vovó Dedé. Ou de vovó Dedé. Mãe e vó é toda a mesma coisa. Né? É. A mãe se torna avó e por aí vai. Isso. Uma conversa descontraída, eu fico realmente muito à vontade, porque eu acho que nossos santos se batem. Você gosta de muita coisa que eu gosto também. A poesia matuta, não sou poeta, vou logo adiantando, sou um apologista. Um admirador. Um admirador. Chamam de apologista, né? Isso. Daquilo que os poetas repentistas criam. E esse tipo de assunto eu levei para o rádio, depois para o livro. Além da minha tarefa como comentarista esportivo, eu enveredei assim pelo campo das crônicas, né? Para uma boa reflexão. E, como disse, estou realmente admiradíssimo com esse projeto. Tem uma frase que é até de uma campanha religiosa, não sei, da igreja, é mais ou menos por aí. Nós nascemos para cuidar um dos outros. Se não for assim, a humanidade não tem o menor futuro. Temos que cuidar um dos outros. E é o que esse projeto faz. Cuidar do outro, a preocupação com o outro, principalmente o mais jovem, ou jovem, né? Que eu vi aqui a arte em toda a sua plenitude, espalhada nesse lugar realmente maravilhoso. Uma ideia que merece todo o apoio e todo o patrocínio das pessoas de bem. Filantropia. Filantropia. Isso falta mais, sabe, nesse país. De modo que estou morto e satisfeito em estar aqui. Aceitei o seu convite de bom grado, porque sabia que a conversa ia ser boa. E a Casa de Vovó Dedé foi fundada pelo Mansueto Barbosa, que você... Barbosa, grande dirigente chegou do sistema Verdes Mares, uma importantíssima figura dentro do sistema Verdes Mares. Ainda hoje, eu que trabalho lá, se fala do seu nome, dos bons tempos de Mansueto Barbosa no sistema Verdes Mares. Isso aumenta a nossa satisfação. Wilton, eu gostaria de começar pela tua infância. Eu queria que tu começasse contando sobre a sua infância. Como é que foi a tua infância? Onde é que você nasceu? Eu nasci em Cedro, bem pertinho aqui. Ou bem pertinho do Cariri, eu sempre digo. Cedro passou a ser fato do Cariri quando eu nasci por lá. Nasci no Cedro, mas como meu pai era da Rede Viação Cearense, que é a Refesa, Rede Ferroviária Federal, se transformou nisso. Então meu pai vivia sendo, digamos assim, colocado em outras estações, em várias estações. Transferidos, né? Transferido, a palavra é essa. Aí, algumas cidades pequenas, outras mais ou menos e tal. Estivemos em Iguatu, estivemos em Várzea, Cedro, Malhada Grande, Arrojado. Veja. Pois bem, mas em 1957, já vindo da Paraíba, de Patos Espinhara, na Paraíba, meu pai foi transferido de Patos, da Paraíba, para a cidade do Crato. 1957.
para sorte nossa, né? Porque realmente eu cheguei ao oásis cearense, que é o Cariri. Uma belíssima e abençoada região. O Crato, berço da cultura, na época município modelo do estado do Ceará, né? Então foi essa a minha sorte. E lá eu comecei com estudante relapso, comecei a frequentar time de futebol, jogar futebol pelada, times suburbanos e não fazer nada, né? Não trabalhar, só estudar. Quando estudava, eu sempre achei a sala de aula assim, um pouco opressora. Não estudei muito, não. Eu sou o que se pode chamar de autodidata, que, segundo Mário Quintana, é a ignorância por conta própria, né? O autodidata. E ali, eu mantive os primeiros contatos com o rádio. O rádio foi minha paixão a partir de uma Copa do Mundo, de 58. Todo mundo acompanhando aquela Copa do Mundo pelo rádio, né? E eu, de repente, fui chamado, aquilo me chamou a atenção. E aí o Brasil foi campeão do mundo, foi uma festa. E aí eu ganhei 2 amores, do rádio e do futebol. Fui parar no rádio como operador, numa amplificadora que existia na cidade do Crato. Amplificadora é aquele serviço de... Radiadora, né? Radiadora, pronto. Várias bocas espalhadas na cidade, um estúdio central na Praça da Sé, e eu lá como operador. E lá eu já tentava falar. Falava mal, uma voz de criança, né? E até o gerente, certa feita, me ouviu falando, né? Ele estava na rua e eu peguei e abaixei o som do disco, fui lá no microfone e dei a hora certa. Rapaz, quando ele ouviu na rua, disse, no dia que você falar no microfone da amplificadora, eu lhe boto para fora. Perde o emprego. Foi o primeiro incentivo que eu recebi. Tinha quantos anos, Wilton, aí? Eu devia ter 13 para 14 anos, por aí. Certo. Não sei bem, eu me lembro muito dessa data. Dessa amplificadora, eu fui para a Rádio Educadora, porque a amplificadora era da Diocese. Foi vendida, acabaram com esse serviço na cidade, a cidade progrediu, prosperou, aí já era coisa de cidadezinha mequetrefe. Acabaram. Aí eu fui para a Rádio Educadora, e de lá para a Rádio Araripe, tudo como operador, isso do Crato. Em 67, já estávamos em Juazeiro, fomos transferidos para Juazeiro. E lá eu tive a felicidade de ser integrante de uma equipe que inaugurou a Rádio Progresso de Juazeiro, AM, e foi um grande acontecimento. Lá eu fiz tudo, só não fui contínuo. Mas o resto, discotecário, programador, responsável pela publicidade, vendedor de anúncios, disc jockey, até parar como comentarista. Aí de lá para Fortaleza, para a Rádio Uirapuru, em 79. E quem era... Quem é que você admirava como comentarista? O Rui Porto, da Rádio Globo. Rui Porto? Formava uma famosa equipe que tinha Valdir Amaral como uma figura também amada pelos ouvintes de rádio. Tinha o Edson Valdir Leite. Amaral. Tinha o Edson Leite. O Edson Leite e o Pedro Luiz foram narradores que pontificaram na Copa de 58. Pela Bandeirantes, eles tiveram talvez 90%, 70%, 80% de audiência. E eu tive a felicidade, numa Copa do Mundo, em 86, no México, conheci o Pedro Luiz. Pedro Luiz, ele não estava trabalhando mais, já estava aposentado. Então, Edson Leite e Pedro Luiz eram grandes nomes, mas a gente que sintonizava mais as emissoras cariocas, né? Mairique Veiga, Globo, Mauá, Tupi. O Rui Porto foi a minha primeira grande admiração como comentarista esportivo. Outros vieram, mas não na altura do Rui. Tinha o João Saldanha também, né? O João depois, né? Foi depois, João veio né? depois do Rui, porque ele era de uma emissora que eu não sintonizava muito. Então o João apareceu para esse comentarista, depois que entrou na seleção brasileira, pontificou mais. Mas me lembro dele também, o João era admirável pela coragem, né? O João, ele comentava como se estivesse conversando, papeando. Ele falava e escrevia desse jeito. Aliás, ele foi convidado para ser comentarista exatamente pela espontaneidade dele. O João gostava de um papo, né? O João era briguento. O João era uma figura realmente muito corajosa, magrinho, mas corajoso. Então, o João foi outro grande nome, mas assim como modelo para explicar o jogo foi o Rui Porto. Né? Rui Porto. Você falando em escrever bem, eu lembrei agora do Armando Nogueira. O Armando Nogueira mestre, também, né? Era... Porque ele está muito acima, né? O Armando já é mestre, tive a oportunidade de conhecê-lo aqui,
numa entrevista à TVC, eu participei, e outra foi na Copa do Mundo de 86 no México. Sempre eu estava lá, ao lado, ele sentava nas cadeiras, ao lado das emissoras que transmitiam, mas o contato com ele foi muito pequeno. Mas ele era também, na grande área, ele escrevia para o Jornal do Brasil, a grande área. Era um mestre, tenho até livros dele, foi um grande nome, indiscutivelmente. Falando em seleção, na tua opinião, qual foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos? 70. A de 70 foi a melhor em todos os sentidos, tanto individualmente como em termos coletivos. Porque ali a seleção já tinha um esquema que contrariava um pouco as nossas características, né? Um futebol do drible, do ataque permanente. Não. Seleção sem a bola, ela voltava, marcava, saía na velocidade de Jairzinho, saía na mobilidade de Tostão ali na frente da zaga e Rivelino pelo lado esquerdo de forma agressiva e Pelé. Com a bola, a seleção é aquela história que o Didi dizia, né? Sem a bola, vamos marcar. Com a bola, coitado deles. Né? Ele dizia isso. Então, aquela seleção, Gerson jogou demais. Jairzinho foi difícil até escolher qual o maior jogador daquela seleção. Poderia dizer Pelé. Sim, tudo bem. Foi a Copa do Pelé. Mas Rivelino, Gerson estraçalhou. Jairzinho foi um espanto. Clodoaldo. Né? Clodoaldo no meio campo. Foi a maior seleção, embora se reconheça que 58 e 62 se tinha dois gênios da seleção. Né? Garrincha e Pelé, insuperáveis em toda a história, como um como extrema, e outro como o maior jogador do mundo. Mas a mais perfeita, tecnicamente, entendeu? Esquematicamente falando, individualmente, a seleção de 70 foi o que um pensador americano, Eric Hobsbawm, acho que o nome dele é esse, eu sou meio mal falo português, quanto mais o inglês. E ele dizia, levado pela exuberância da seleção brasileira de 70, ele inseriu o futebol como parte da grande arte. Futebol como a grande arte. Eu acho que isso é um comentário definitivo, né? Isso. Para exatamente dizer o que foi a seleção. E aí tinha... Desculpem. Pois não. Tinha o Félix, né? Carlos Alberto, Brito Piazza e Everaldo. Que era o Marco Antônio, mas o Marco Antônio saiu, entrou... Foi retirado do time por uma questão tática. Como a seleção era muito ofensiva e tinha muita gente para chegar no ataque, então se o Marco Antônio subisse também, aí a marcação poderia ser um pouco ruim, né? Deficitária, né? Então o Everaldo foi porque o Everaldo ficava mais na marcação, ele era mais, digamos assim, comprometido com o ato de defender. E teve um detalhe também que o Piazza era meio campo do Cruzeiro e foi para quarto zagueiro. Porque né? Ele era o melhor elaborador de jogadas. O outro era Joel Camargo, que depois perdeu a posição, foi titular das eliminatórias. E tinha Clodoaldo como volante, que não podia perder a posição. E o outro quarto zagueiro era Fontana, né? Isso. Que não seria para o nível de jogo da seleção, para a ideia de Zagallo. Aliás, diga-se, Zagallo foi monstruoso, extraordinário. Ele chegou na hora certa na seleção. O clima, aliás, era de uma certa turbulência, depois que o João foi dispensado. E a seleção jogava, né, contra os seus adversários aqui na América do Sul, dentro assim de um sistema de jogo, digamos assim, eu não diria anacrônico, mas conservador. João achava que era o 4-2-4, mas se fosse assim, o meio campo ficaria muito desguarnecido. É mais ou menos por aí. E o Zagallo conseguiu a receita certa para colocar os melhores dentro de campo. Wilton, falando em seleção, assim, as grandes injustiças, digamos assim, entre aspas, né? De seleções, a começar pela Copa de 50, que o Brasil era franco favorito, jogava a final, que é o Maracanaço, né? Jogava a final com o Uruguai, pelo empate, fez 1-0 e teve a virada. Eu acho que foi uma das maiores decepções e talvez injustiça. Foi uma dor do brasileiro, um luto do brasileiro, que só foi superado pelos 7-1 da Alemanha. Os 7-1 da Alemanha, desmoralizantes.
Ali não teve decepção maior. Eu acho que foi a maior decepção A de maior todos os tempos no esporte, né? Supera o Maracanã, a que você se referiu, que foi o grande choro do brasileiro. Teve na gente, Copa de 50. eu soube que teve gente que se suicidou, pulou-se lá, pulou tem lá de essas cima, né? histórias, tem muitas histórias, né? Mas o Maracanã lotado. É bom que se diga que na Copa de 50, só um detalhezinho aqui, na Copa de 50, os alto-falantes do Maracanã botavam músicas, né? Rodavam músicas, né? Isso. E, digamos, de 10 músicas rodadas, 5 eram de Luiz Gonzaga. Vê o sucesso que o Luiz já fazia nesse tempo. Interessante esse detalhe interessante importante. que eu não conhecia. Pois é verdade. E a outra, vamos dizer assim, injustiça, entre aspas, de 54 com a Hungria, né? O torneio, a Copa do Mundo é um torneio. Isso. Um torneio para quem aguenta o rojão de 30 dias de jogo. Não é? E tem o processo de mata-mata, que vai de eliminação, que eu não gosto muito. Mas é um torneio, 30 dias, você tem que usar esse critério. Nem sempre favorece o melhor time, né? E às vezes desemboca na cobrança de penalidades, que eu acho uma coisa abominável. Você decidir uma Copa do Mundo com cobrança de penalidade, eu acho uma coisa abominável. Eu digo sempre que o pênalti é do futebol, mas não pertence ao futebol. O pênalti é como se fosse uma coisa equidistante, sei lá, uma coisa... Você para o jogo, é uma solenidade. Goleiro, cobrador, todo mundo amassado. Aqui não tem nada a ver. Né? O futebol é outra coisa. O pênalti durante o jogo, vai lá que seja. Mas você para o jogo, vamos decidir em pênalti. Aí fica aquela coisa, aquela comoção, eu acho ridículo, não gosto. Né? Então a Copa do Mundo, ela nem sempre vence o melhor. É o próprio espírito do futebol. Nem sempre o melhor vence. Como você falou, a Hungria goleou todo mundo, inclusive a Alemanha. Foi goleado por 8-3 e na final perdeu de 3-2 para a Alemanha. Esse era um time espetacular da Hungria. Espetacular. A Hungria de 54 era a Hungria de Puskas. Principalmente Puskas. Tem outros craques. Era uma seleção notável. Aliás, tem até um detalhe contado no livro do Jô Soares. Quem é o outro autor? Eu acho que... Não sei se o Armando Nogueira... São 3 pessoas que escrevem esse livro. A Copa que ninguém se lembra, um negócio mais ou menos assim. Em que o Jô Soares conseguiu entrar, ele menino, né? Estudava na Suíça, entrar no vestiário da Hungria. E lá, durante 15 minutos, o time húngaro fez alongamento, exercício, se o suor pingava. Um aquecimento fora do comum. E eles pensaram, pô, esses caras vão entrar no jogo mortos. Pelo contrário, aí onde é que estava o segredo? Já havia uma evolução da preparação física. Em 15, 20 minutos eles liquidavam o jogo. Eles já entravam no clima. Essas coisas que se vai descobrindo. Que o outro time fosse... Mas essa seleção foi magnífica, perdeu para uma Alemanha que era longe, ficava muito longe em termos de beleza de futebol. A maior revolução tática que eu considero do futebol em todos os tempos foi a Holanda de 74. Pronto, era isso que eu ia te perguntar, a Holanda de 74. Sob o comando do Rinus Michels. Essa foi a maior revolução. Tanto que o time do Barcelona, ele é resultado do Rinus, do Johan Cruyff, que foram e treinadores, do Guardiola, né? Exatamente. Eles trouxeram a semente para o Barcelona, que o Guardiola mapeou tudo e transformou o Barcelona numa máquina de jogar futebol lindo, bonito, da posse de bola. Tudo aquilo veio da seleção holandesa de 74. E ela perdeu 2 Copas. 74 e 78. 78, perdeu. Perdeu para a Alemanha e para a Argentina, né? E para a Argentina. Vejam como as coisas são. A de 1982. Era outra que eu ia te perguntar. Essa é uma seleção que não ganhou uma Copa do Mundo para o Brasil, mas é inesquecível. É verdade. Todo mundo se lembra de Toninho Cerezo, de Falcão, de Zico. Éder. Né, de Éder. Uma seleção que estava encantando. Perdeu de maneira imprevidente. Porque o placar de igual também servia. Era empate. Mas a seleção ela não foi previdente. Ela não soube jogar ou sentir o que deveria fazer naquele momento do jogo. Era segurar a igualdade. Mas acontece, né? O Júnior permite um dos gols levados, né? Tira o impedimento. Eu vou te contar uma coisa, viu? Foi uma das maiores dores que eu senti no futebol.
Eu lembro perfeitamente isso aí. Sócrates, grande Sócrates. Nossa. E aquela do Toninho Cerezo, né? Que ele voltou a bola no meio campo, o né? erro dentro do jogo se comete. Mas aí é o erro na hora errada. Né? E aquilo foi uma perda irreparável. De modo que tem essas injustiças. Holanda, o próprio Brasil de 50, embora digam hoje os historiadores que o time uruguai era até melhor. O Uruguai já vinha de conquistas em Olimpíadas, o time era bom. Não tinha a campanha do Brasil, mas era bom. Mas o Brasil, de qualquer maneira, era uma seleção de jogadores admiráveis e doeu bastante aquela perda. Né? E tem a questão húngara, tem a questão da seleção da Holanda e o Brasil de 1982. Realmente eram seleções que mereciam levar o caneco na época. O Wilton, continuando falando de futebol, eu gostaria da tua opinião. Hoje nós temos uma invasão, entre aspas, de treinadores estrangeiros, né? Pontificando portugueses e argentinos aqui no futebol brasileiro. Eu não tenho bem certeza, assim, mas dos 20 times da Série A, talvez uns 10 sejam treinados por treinadores estrangeiros, né? Dentre eles, argentino e português, como eu falei. O que é que você atribui isso aí? A falta de preparo dos treinadores brasileiros? Por que aconteceu isso? Porque eu não lembro em nenhum momento tanta invasão, entre aspas, assim, de treinadores estrangeiros. Existem exageros. Existem modismos. Porque aqui no Brasil, a Ana Maria vai com as outras. Se um faz, todo mundo corre atrás. Isso. Não sou contra a presença de treinador de outro país. Não existe, de minha parte, nenhuma xenofobia. Eu acho que, se você traz experiência, sabedoria, pode ser do Azerbaijão, deve vir. Agora, eu acho que há um certo exagero. Nós nunca tivemos essa preocupação na formação do profissional treinador, do técnico. Isso. Escolas, como em Portugal. A escola portuguesa hoje é reconhecida, né? Uma escola de treinadores. O negócio lá é levado a sério, tanto que o Brasil tem trazido mais portugueses. Aqui ficou por conta, muitas vezes, do ex-jogador, né? Que tinha a experiência do fato de ter jogado. É importante também, mas não é tudo, né? E aí foi se exigindo dos treinadores outros predicados. Houve um avanço, o futebol mudou, o futebol está diferente. O futebol hoje é tático. E há uma questão que talvez explique melhor isso. É uma opinião, não é só minha, eu não estou só nessa opinião, e eu acho que ela já tomou conta de muitas cabeças. O Brasil, ele é formado, o futebol brasileiro ele é forjado, historicamente, na individualidade. Desde que o futebol foi inventado no Brasil, que nós somos forjados na individualidade de Garrincha, de Pelé, sabe, de Ronaldinho Gaúcho, de Ronaldo Fenômeno, de Zico, de Sócrates, sabe, de Heleno de Freitas, de Zizinho. É enorme a lista de grandes jogadores individualmente falando. Então, na própria Europa, havia uma consciência de que treinador no Brasil não tinha muito trabalho, não. Era só botar os jogadores de campo, né? Havia na Europa uma ideia geral de que os treinadores no Brasil não precisavam trabalhar muito, não é? Porque os jogadores eram excepcionais. Tanto que ainda hoje, mesmo em baixa, o jogador brasileiro ainda é o preferido, né? Dos times europeus. Na Europa, por exemplo, o mercado é aberto para... Hoje não precisa nem ser esses craques todos. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E, de nossa parte, nós tivemos um Fiola que talvez não fosse, taticamente, o homem ideal para uma Copa de 58. Mas tinha Garrincha, Didi, Nilton Santos, Pelé. Né? Aí a gente fica matutando. Né? Aí Moré Moreira. E vai lá, tem a sua história, ele e os irmãos. Mas o biscoito, como chamavam, não era também essas admirações todas. O Lula, que treinou o Santos de Pelé, ganhou tudo que é campeonato paulista, sul-americano, ganhou tudo, né? Mas o Lula teve a sorte de ter um time com Pelé nas mãos,
né? Se dizia que não precisava de treinar. Pelé, Coutinho, Edu. Aí é brincadeira. Não, me lembro do tempo de Pepe. Toval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Ainda tinha Pagão, que depois só tinha craque. Aquele time do Santos era uma coisa admirável. Então, acho que, de certa forma, talvez tenha havido uma negligência dos nossos treinadores nesse ponto, sabe? De preparação. Porque o futebol evoluiu, a saúde melhorou, e aí o futebol ficou muito veloz e muito carente de uma ordenação maior. Hoje em dia parece que o campo diminuiu. O jogador hoje corre 12, 13, 14 quilômetros. Antigamente corria 7, 8. É o preparo físico predomina hoje em dia. A saúde melhorou de uma forma brutal. Agora, Wilton, você falou que os jogadores brasileiros são muito requisitados, sempre foram e ainda são requisitados na Europa. O que não acontece com os treinadores brasileiros, exatamente, né? Porque você vê o seguinte, que eu me recordo, o técnico o Filipão, quando foi pentacampeão, foi para a Europa, treinou... Em Portugal ele se deu bem, depois foi para a Inglaterra, tanto. Foi para Portugal, perdeu a final para a Grécia, lá dentro de Portugal, foi lá para a Inglaterra treinar o Chelsea, também não teve sucesso, e o outro que eu lembro foi o Luxemburgo. Né? O Luxemburgo disse uma besteira lá, com o dono do Real Madrid, e acabou sendo dispensado. E ele foi usar aquele os Galácticos, né? Os Galácticos, né? Para fazer uma reclamação, ele disse, deixa que eu treine o time, que o senhor disse o quê. Diminuiu o homem sai, então quem manda sou eu. Ele ainda hoje se arrepende disso, pelo que eu sinto nas palavras dele. Porque a gente vê o seguinte, quando um treinador aqui é campeão de campeão brasileiro, né? Ou da Libertadores, para onde é que ele é contratado? Ele vai para a China, ele vai para o Japão, para os Emirados Árabes, né? Qual é hoje o treinador brasileiro, ou de alguns anos atrás aí, que treinou, por exemplo, na Itália, na Alemanha, esses centros mais evoluídos, né? França, Espanha, Inglaterra, né? Não tem. Enquanto isso, na Europa nós tivemos o Guardiola, o Klopp, né? Que é o alemão, muito treinador. E treinadores argentinos que também têm destaque, né? Que estão treinando lá. Inclusive, por exemplo, treinadores argentinos que treinam seleções aqui da América do Sul. E que eu me lembre, o último que treinou foi o Didi, que treinou a seleção peruana em 70. Exatamente. Né? Então, você não acha que isso aí significa assim, uma deficiência? É uma deficiência. Os treinadores não estão... Não houve uma preparação adequada, né? Pronto. Não se enxergou. Mas nós temos treinadores ainda que resolvem no Brasil. Rogério Ceni é um bom treinador, trabalhador, entendeu? Taticamente ele também, do Fortaleza, mostrou conhecimento, sabe? Ele é um dos responsáveis pelo Fortaleza que nós temos hoje. Então, acho que tem outros, assim, de menor brilho. O Tite, né? Até o fracasso do Flamengo, era considerado competente, estudioso. Mas aqui você sabe como é que é, né? Perdeu 3 partidas, já dançou. Só que o Tite perdeu mais do que isso e tal, estragou muito o material que ele usou. E tivemos outros treinadores realmente competentes. O Coutinho, na época dele, Cláudio era Coutinho, estudioso, não era? O estudioso, o campeão de 94, o nosso treinador... Coutinho, Nós estamos aqui... Dois homens sem lembrança, nós dois, né? Coisa incrível esquecer do nome, né, do Parreira. Parreira. O Parreira foi um cara estudioso. O Parreira, em 94, ele usou um esquema tático que mutilava o estilo de jogo do Brasil. Mas ali, depois é que são as revisões, né, que a gente faz sobre determinados assuntos. Ali, a gente percebe que aquela maneira, aquele 4-4-2 que ele usou, aquela forma de ocupar os espaços, marcar, né, sem a bola, de maneira mais rígida, aquela forma de jogar do Parreira não foi criada pelo medo, não. Ali já foi um modo de jogar um tanto quanto universal já. Já é uma evolução, né? Foi. A gente descobre depois que ele tinha que fazer aquilo. Ele já não tinha uma seleção assim de valores exponenciais, né? Individualmente falando. Então ele fez um esquema de 4-4-2 com Romário e Bebeto na frente que funcionou bem. E muita gente, não, mas aquele é um time muito fechado, muito preocupado na defensiva, nada disso. Eu acho que a seleção se ouve bem e se descobre depois que era um jeito de jogar que já se inaugurava. Mais feio, admito, mais feio.
Mas que teve resultado. Mas é aquela coisa muito resultadista, concordo, entendeu? Mas necessário para quem vai para um torneio de 30 dias. Isso. E ele acabou ganhando. Interessa, é campeão do mundo e foi lá e obteve. Wilton, como foi o teu convite aqui para Fortaleza? Quem te convidou? Como foi que você veio para cá, para Fortaleza? O campeonato estadual, quando o Juazeiro do Norte, através de Casa e Guarani, entraram no campeonato estadual, conseguiram o direito de disputá-lo. Então, as emissoras de Fortaleza, claro, acompanhavam Ferroviário, Ceará, Fortaleza, para os jogos em Juazeiro. E aí, essa relação com profissionais daqui, além de proporcionar algumas farras, né, em função da amizade e tal, aquela coisa eu achava muito melhor do que hoje. Hoje é impossível, mas aquela fraternidade, né? E eu aqui ali fazia boletins para as emissoras daqui. Fazia um comentário, né? O comentarista não ia e tal. Pede para o Wilton Bezerra gravar aí um comentário rápido de 3 minutos. E eu fazia isso. E aí eu fui sendo conhecido, as pessoas ouviam. Paulino Rocha, por exemplo, que era meu amigo também, fizemos muitas farras juntos, ele brincava comigo, né? O Paulino era o dono da audiência, né? O maior nome em termos de comentário. Muita gente hoje é comentarista por causa do Paulino. Paulino inspirou muita gente. Eu era seu admirador. E ele até brincava comigo, né? Venha para cá, pô, você está bem, falou bem, dava aquela corda. Né? E eu recebi um convite de uma eu acho que o primeiro, deixa eu ver se eu me lembro, acho que da Rádio Clube. Mas eu não queria vir para cá. Eu gostava de Juazeiro. Eu sou meio socrático na minha vida, a minha maneira de viver, sabe? Para mim, tendo o essencial, tá bom. Eu não tenho aquela obsessão para ganhar dinheiro. Eu não queria. Eu achava a vida de Juazeiro ótima. Tranquila, né? Tranquila, conhecia todo mundo. Pô, todo mundo, beleza, todo mundo. Bebia, deixava fiado na bodega. Todo dia, coisa boa. Então, eu não queria. Da Vedismar, eu recebi um convite. Me lembro perfeitamente. Um companheiro nosso que fez a ponte. Até que um dia o Moésio Loyola, da Uirapuru, manda que o Franco Vasconcelos, que era seu comentarista, me procurasse e fizesse uma proposta. Me fizeram uma proposta. Eu não aceitei. Não, eu vou ficar por aqui, não quero não. Depois, quando houve um problema político lá em Juazeiro, as posições da gente são cobradas, e a emissora era de um grupo político, então começava aquela chateação, porque você não adere aquela coisa de ter que aderir. Eu me aborreci, inclusive com a dispensa de um companheiro meu, o Foguinho, também por motivos políticos. Então eu resolvi pedir as contas. Eu digo, agora eu é que não fico mais aqui. E vim para Fortaleza tentar com o Foguinho, esse narrador, uma equipe aqui para a gente até arrendar. Negócio de doido. Perdi o emprego, vamos embora. Veio com a cara e a coragem. É. E eu estava, inclusive, num restaurante, me preparando para ir até para o Piauí. Nosso plano era esse. Lá no Piauí é mais fácil, porque a gente tentou uma rádio aqui e não conseguiu. E eu reencontro com o Moésio Loyola. O que é que está fazendo aqui? Aí eu expliquei a situação e disse, não, pai, eu tenho uma proposta para você, aquela que eu fiz. Eu disse, continua de pé? E continua de pé. Foi aí que eu ingressei na Uirapuru, em 1979. Aí eu vim para cá. E nessa época a concorrência era pesada, né? O Paulino já estava deixando, estava com problema de saúde. Tinha o Celso Martinelli, o Cito Carvalho trabalhava conosco, tinha o Chico Rocha. O Sérgio Pinheiro. Não, o Sérgio estava no Piauí ainda. Piauí. Mas chegou. Era também, fez parte da concorrência. Mas você concorda que essa época foi a época áurea do rádio, pelo menos na parte esportiva, porque tinha Gomes Farias, né? Claro. Paulino Rocha, você, Tom Barros, Júlio Salles, Cid Carvalho, Almalo Silva, não era isso? Peter Soares, Carlos Fred. Não resta dúvida. Né? Quanto a essa visão, você tem toda a razão. Já foi mais forte, o rádio esportivo já foi mais forte, né? Já foi mais forte. Hoje ainda tem grandes valores, bons valores. Mas não na abundância que essa época oferecia, como o amigo disse. E alguns ainda remanescentes, né? Como o Júlio Salles, que ainda continua, né? O Júlio continua, o Farias continua valentemente, né? O Moésio Loyola está aí, continua. Messias Alencar, né? Messias Alencar, o Carlos Fred se foi. Daniel Campelo ainda está também. Aí. Né? Mas você tem razão. Eram valores espetaculares, foi uma fase linda, que eu tenho saudade dela. Principalmente porque na época havia, como eu disse, uma fraternidade maior.
a classe era um pouco mais junta, sabe? Hoje não se vai nem ao estádio, eu não vou mais. Fica... em casa, faço em casa ou no estúdio da rádio. Vai o locutor, vai o repórter, tudo bem. Mas não há necessidade. Inclusive, a televisão, muita gente fala, mas não vai. Olha, é até melhor ficar televisão para dissipar dúvidas, para observar melhor. Se eu chego hoje no estádio para assistir, eu me sinto assim, nu. Honestamente, eu sinto dificuldades. Eu prefiro ficar na tranquilidade, porque tem uma visão mais bem. Privilegiada, né? Mais privilegiada, você faz uma análise mais apurada, completa, né? Mais apurada. Pronto, você falou tudo. Eu queria te pedir licença, Wilton, para ler aqui os nossos patrocinadores. Olha aí, programa de prestígio é assim. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio do Instituto Penal, bem que a mamãe dizia, da funerária Já Vai Tarde e do curso de descarrego Chibata no Capeta. Esquisitos, né? Os patrocinadores, né? Muito obrigado aí pelo apoio cultural, né? Maravilha. Eu queria falar agora contigo, Wilton, sobre os teus livros, o livro de causos, né? E a sua admiração pela poesia de cordel. Eu comecei como operador em rádio e trabalhei em muitos programas de violeiros repentistas. Então eu escutava aquele negócio todo santo dia. Muita coisa boa, muita coisa bonita, muita coisa ruim também, né? É preciso se diga. Mas conheci Geraldo Amâncio, Pedro Bandeira, João Alexandre, uma infinidade de outros violeiros. Principalmente nos desafios, eu observava a inteligência, a rapidez de raciocínio, né? O raciocínio. Uma coisa que sempre me impressionou. Louro Branco, você chegou a conhecer? Não, eu conheci assim, né? De ler alguma coisa dele, tem até no meu livro alguma coisa dele, mas pessoalmente, eu devo tê-lo visto num festival de violeiro que teve em Juazeiro. Violeiro de todos os lugares do Nordeste, os irmãos Batista, todo mundo. Mas aí eu não me lembro muito bem, né? Porque faz muito tempo, né? Então, primeiro eu fui sempre pegando aquelas coisas dos violeiros, né? Aqueles versos, decorando aquilo, né? Na conversa com eles e tal. E o ambiente de rádio, o cotidiano do rádio, o cotidiano do futebol, onde eu penetrei até me miscuindo num time de futebol, o Guarani de Juazeiro. Todos esses ambientes contribuíram para que eu ouvisse histórias. Porque eu digo sempre que o rádio é contar história. A vida é uma contação de histórias, né? Principalmente histórias divertidas. Essas é que chamam mais a atenção. E eu diria, não tive nem a preocupação de fazer uma coisa mais acurada. Eu fui me lembrando, eu fui decorando. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza, o Evandro, depois de ingressar na Verdes, em 2011, o Evandro Nogueira me pediu uma colaboração para o programa dele. E eu atendi ao pedido dele, por amizade, e começamos a fazer em 20 minutos, todo dia de domingo, no Domingo Legal, uma participação que teve uma audiência enorme. Aí eu tive o trabalho, então, de selecionar os causos que eu me lembrava, dos violeiros, daquela coisa toda. Muita gente diz, escreva um livro, faça um livro disso tudo, junte tudo isso é de uma riqueza extraordinária. Eu dizia, não, rapaz, livro dá muito trabalho, porque eu sou meio preguiçoso, confesso. Mas aí, num certo tempo, um amigo juazeirense, Nonato Castro, disse, rapaz, você tem que colocar isso em livro, não só os causos, mas suas crônicas para o Diário do Nordeste, porque me chamaram para escrever no Diário do Nordeste sobre futebol. Eu fui, comecei a escrever e achei que no final de semana cabia uma crônica sobre outro assunto. Assuntos do cotidiano, tudo que a crônica aguenta. Isso. E eu comecei a escrever essas crônicas. E faz um bocado de tempo. Então eu pensei, então eu vou colocar essas crônicas e os causos, e comecei a selecionar, contratei um editor e tive esse patrocínio. Né? Porque ir atrás de quem patrocinasse, eu não faria isso nunca. Eu já fui dono de equipe esportiva, já levei muita chá de cadeira, eu já meio cansado por essas coisas, mas aí eu tive esse apoio. E depois um outro juazeirense também, o Edênio, que mora em São Paulo, do ramo de bancos e tal, me patrocinou o segundo e o terceiro, me ajudaram a produzir o livro. Então, pegando essa corda, eu resolvi reunir os causos que eu contei em rádio, as crônicas, e produzi 3 livros.
Eu sou um ajuntador de frases, eu sou um ajuntador de histórias, de causos. Eu não sou nenhum poeta e nem me considero escritor, como eu digo. Eu tenho dificuldade com as vírgulas e com os pontos de exclamação. Wilton, você podia contar um caos aqui pra gente? Recente, o Lunga, né? Que é sinônimo de ignorância, de grossura e tal. E eu passava todo dia na porta do Lunga, que era perto da minha casa, em Juazeiro. Eu conhecia a figura silenciosa, com austera, chapéu, né? Com cigarro brabo e tal. Mas tem muita coisa inventada sobre ele. 80% de mentira. Ele também não é daquele... Ele tem suas grossuras, é bem verdade. Ele vivia todo tipo de que daria, ele vendia. E tinha um relógio velho. E tinha aquela história de poder tomar banho, molhar o relógio. Isso. Ser a prova d'água, não tinha isso? Tinha isso. Tinha esse babado. Estava surgindo esse negócio. E me parece que certamente que o relógio era velho, blanco. Não tem mais nessa marca. E um cara chegou e disse assim, olhou o relógio e disse, Lunga, me diga uma coisa, eu posso tomar banho com esse relógio? Ele disse, rapaz, aí eu não sei, porque eu estou lhe vendendo um relógio, não um sabonete. Eu acho que aí ele acertou, né? Estou falando assim, eu me lembrei do Moreira Brito. Moreira. Que é, inclusive, Moreira é meu amigo. Pronto, eu queria até mandar um abraço para o Moreira Brito. Foi ele que conseguiu essa intermediação para que eu pudesse entrar em contato contigo. E ele me contou que ele fazia um programa na Verdes Mares na madrugada, né? Isso. Aí disse que uma mulher ligou para ele, uma senhora, e disse, Moreira, Brito, me ajude a vender uns móveis usados, os móveis antigos que eu tenho lá em casa e tal. Eu, Moreira, eu vou aí na sua casa para conhecer esses móveis e tal. Aí disse que o Brito foi lá e quando chegou lá, uns móveis antigos, bonitos móveis, né? E ele disse, não, esses móveis aqui são fáceis de vender, são móveis, uma madeira muito boa, são móveis antigos, tudinho. Aí quando ele olhou, viu uma cristaleira. Aí ele lembrou do tempo dos pais dele, que tinha uma cristaleira. Aí olhou para a senhora e disse, me diga uma coisa, quanto é que a senhora está pedindo nessa cristaleira? Aí a mulher disse, não, essa cristaleira é o único móvel que eu não vou vender. Aí ele disse, mas por quê? Porque a minha mãe morreu escorada nela. Como é que pode, né? Uma lembrança, né? Pois é, Moreira... Falando dos repentistas, eu me lembrei do Manel Chudu, né? Manel Chudu. Morreu de beber cachaça. Isso. E disse que quando ele morreu, um cantador amigo dele soube, aí fez a seguinte cestilha. Manuel Chudu, sobrinho, só morreu por ter bebido. Se a fábrica da Pitu antes tivesse falido, era menos prejuízo do que Chudu ter morrido. Grande Manel Chudu. Não, a viola é um negócio impressionante. Eu até lhe contei já, né? Dimas Batista e o Lorival. Os Batistas são extraordinários, né? Isso. Embora eu considere que o Pinto Monteiro seja o maior de todos, mas diz que uma certa cantoria entre Dimas e o Lorival, o Lorival inadvertidamente usou a palavra merda no tratamento, né? Daqueles desafios e tal. E aí o Dimas sabia do tamanho de Lorival e que aquela palavra era inapropriada para um violeiro do tamanho dele, né? Então o Dimas começou a insultar o Lorival porque ele tinha usado aquela palavra num ambiente inadequado. E isso foi chateando o Lorival, né? De fato, falei merda, o povo aqui ignora. Mas só falei uma vez. E você faz meia hora que encheu a boca de merda e nunca mais botou para fora. Isso é um negócio assim, entendeu? Extraordinário. Aliás, devo dizer que a merda está liberada, né? Está liberada. Pode usar, não é pornografia, não. O Pinto cantando com o Lorival Batista, aí o Lorival termina uns versos dizendo: quando eu for para o outro mundo, vou lhe promover a galo. Aí Pinto diz: se eu gozar desse regalo concedido pela providência, quando eu for para o outro mundo, havendo essa transferência, você vem como galinha para a mesma residência. É um monstro. É demais, né? É admirável. Aliás, o Pinto do Monteiro, ele tem uma que eu considero fantástica, genial, impressionante, essa leitura da vida, né? A vida se parece com essa curva do S. Uma ponta que sobe e outra ponta que desce, e uma dobra que tem no meio, que nem todo mundo conhece. É muito profundo, sobre a né, vida, isso aí? você pegar um S
e ver no Oeste, nas dobras do Oeste, falar sobre o sentido da vida. É muita uma genialidade, coisa, né? É muita genialidade, eu fico arrepiado com essas coisas, honestamente. Olha, o Ronaldo Cunha Lima, que monstro. foi governador da Paraíba. Isso é de toda a história. Né? Ele foi prefeito também de Campina Grande. Quando ele era prefeito de Campina Grande, ele foi lá em Monteiro, né? E falar com o Pinto. Aí chegou lá e disse: Pinto, eu estou aqui em nome dos vereadores, né? E eu estou em nome dos vereadores aqui e nós gostaríamos de colocar uma rua no seu nome. Aí o Pinto olhou para o Ronaldo Cunha Lima e disse: doutor, não bote uma rua no meu nome, não. Uma rua é muito grande, bote só uma casa no meu nome. Genial, Wilton, genial. Coisas boas. Eu queria te pedir licença para eu ler aqui uma poesia que eu fiz, e eu gostaria de pedir aqui a sua permissão. O Wilton Bezerra, o comentarista que joga com a verdade. Manuel Alves Moreira da Rocha. Na zona rural do Cedro, na várzea da Conceição, nasceu Wilton Bezerra. Ele tinha tanto irmão, a família era tão grande que dava para encher um vagão. Seu pai da estrada de ferro, em vários lugares morou, em Patos, na Paraíba, depois de lá retornou para a cidade do Crato, enfim em Juazeiro ficou. Consolidou o seu nome dentro da radiofonia, fala o linguajar do povo com clareza e maestria, conquistou o Cariri com sua categoria, enfrentou tempos difíceis para sustentar os seus, trabalhou arduamente, às agruras disse adeus, superou os seus limites, não perdeu a fé em Deus. No palco da sua vida, foi um ator figurante, também foi protagonista, foi amado, foi amante, sua família e o rádio, dupla paixão fascinante. Veio para Fortaleza, trazido por seu talento, trabalhou em várias rádios, mostrando discernimento, mas quando foi para Verdinha, viveu seu grande momento. Tem destaque no jornal, no rádio e televisão, fruto da palavra fácil, da sua comunicação, pois é o Wilton Bezerra, da palavra um artesão, filósofo do futebol, verdadeiro desportista, grande contador de causo, admirador do artista, da poesia matuta, do sertão, do repentista. As torcidas o respeitam pela credibilidade, tem uma enorme audiência no sertão e na cidade, comentarista esportivo que joga com a verdade. Os seus admiradores multiplicam-se aos milhares. Hoje faz grande sucesso no sistema Verdes Mares. Seja bem-vindo, Wilton, ao programa Zé Soares. Que coisa maravilhosa, poeta. Deixa eu agradecer aqui. Essa eu vou levar. Essa aqui, apesar de toda a benevolência, muita benevolência com esse Hermes comentarista. Eu quero dizer que é uma singela homenagem que eu fiz para você, porque eu sou seu admirador. Muito obrigado. Derna que você chegou aqui. Derna que chegou. E aqui eu datilografei e estou passando para você. Você não sabe o grau de satisfação que você me proporciona. Achei lindo, bonito. Exagerou um pouco, não são essas coisas todas não, mas de qualquer maneira, quero agradecer pela generosidade de suas palavras e dizer da minha satisfação, agora sim, redobradíssima de ter estado aqui. Tá. Pode ter certeza. Queria lhe agradecer, Wilton, não há pela sua bondade, pela sua disponibilidade de ter vindo aqui, bater esse papo com a gente, que já fazia tempo que eu gostaria de ter essa conversa contigo. E mais uma vez te agradecer. E para mim foi um prazer enorme. Prazer que eu não tenho condições assim de dimensionar, pode ter certeza. Eu gosto das coisas que você gosta. Nossa afinidade ficou patente, né? E ainda de presente receber essa poesia, o comentarista foi demais. Muito obrigado. Valeu, hein? O nosso tempo, infelizmente, terminou. E eu gostaria de agradecer aos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma entrevista. Muito obrigado.